Glória a Deus, bom dia igreja, na paz do Senhor Jesus. Desde muito novo, tendo experiências com o Senhor, aos 8 anos de idade, batizado com o Espírito Santo e com fogo, vivendo essa realidade de igreja desde o meu nascedouro, meus pais envolvidos na obra do Senhor. Aos meus 12 anos, eu desci as águas e ali o Senhor selou a minha vida de uma maneira tão especial. Eu quero muito que essa conferência seja um divisor de águas também para você. Quem sabe o teu nascedouro espiritual tenha sido a partir de ontem. Mas eu quero declarar desse altar que existem liberações, que o Senhor não está preocupado com o teu tempo, como dizia antigamente, da tua carteirinha de membro. O Senhor quer fazer agora. O Senhor está disponível agora. Ele quer ouvir o teu sim, Ele quer ouvir o teu eis-me aqui. Ele quer que você se envolva com as realidades espirituais. Ele quer quebrar algumas mentiras impostas que você... Porque eu quero falar algo aqui desse altar. Aqui não tem cadeira marcada. Aqui não tem quem nasceu para ser e quem nasceu para não ser. Todos nós temos as mesmas possibilidades. As 10 virgens todas tinham as mesmas possibilidades. O que diferenciou as nécias das prudentes foi o tempo de espera. Eu quero muito que você seja motivado a fluir naquilo que o Espírito Santo tem agora com você. Ele está se movendo aqui, os anjos do Senhor estão aqui, não é? Ele está transformando, levantando, renovando. Eu quero que você seja sensível às movimentações espirituais. Estive orando, eu quero permanecer em Atos dos Apóstolos ainda. Nós vamos meditar rapidamente em Atos 10. Mas eu quero pensar com vocês... Eu estou sendo imbuído de autoridade espiritual nessa manhã de domingo. Eu quero pensar com vocês sobre esse livro em que os apóstolos eles vão começar a exercer. Eles vão começar a aplicar essa liderança espiritual sem a presença corpórea de Jesus. Eles vão atuar, eles vão estar no meio do povo, e agora o Espírito Santo vai estar conduzindo-os, liderando, falando através deles. A voz que eles ouviam de fora, olhem para mim, a voz que eles ouviam através de alguém, agora eles vão ter que ouvir de dentro. As experiências que eles vão ter serão a partir do condicionamento espiritual e do posicionamento espiritual que eles terão. Tem um detalhe muito grande quando eu abro o livro de Atos dos Apóstolos, é porque eu vejo essas muitas vozes que também nos alcançam nesse tempo. Eu ouço muitas vozes e eu preciso ter esse filtro. Vem cá comigo. Eu preciso ter essa capacidade de discernir corretamente qual é a voz do Espírito Santo. Porque facilmente eu posso me confundir com a voz do passado. Facilmente eu posso me conduzir com a voz, me confundir com a voz da religiosidade. Facilmente eu posso me confundir com a voz da tradição. Vem cá comigo. Facilmente eu posso me confundir com essa voz da consciência própria, dessa verdade própria, dessa bolha que eu coloco o Espírito Santo e o impeço até de me usar. Facilmente eu me confundo também com as vozes da minha ideologia, das minhas dores, das minhas frustrações. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Diga aleluia. Então, se eu estou caminhando envolvido por essa atmosfera, se eu estou caminhando envolvido por essa presença,
Eu abro o livro de Atos dos Apóstolos e eu vejo no capítulo 10, a partir do versículo 1, uma experiência que um grande apóstolo teve, a saber, Pedro. Eu não quero ler do versículo 1 ao versículo 25, mas esse é o texto base do que eu vou falar nesses poucos minutos que eu tenho. Eu vejo Deus agora tecendo, unindo histórias, tecendo vidas, alinhando destinos, abrindo novos caminhos diante de pessoas. No capítulo 10, a partir do versículo 1, eu vejo o Espírito Santo pegando dois homens, olhe para mim, dois homens diferentes, realidades diferentes. Eu vejo o Senhor pegando dois homens de mundos diferentes, de culturas diferentes, de histórias, pastor Samuel, diferentes, e quando Ele junta esses dois, algo tremendo acontece. E nesse texto, em Atos 10, a partir do versículo 1, nesse texto, eu aprendo algo que vai definir muita coisa a partir dessa conferência. Por favor, me ajude a pegar a mão de alguém e diga para ele: Deus não está preparando você para algo, mas nesse tempo, Deus está preparando algo para você. Porque quando Abraão ele sobe ao monte Moriá, entra comigo nessa revelação. Quando Abraão sobe no monte Moriá, de um lado ele vem empunhado uma faca, do seu lado, na sua cintura, ele está segurando aquilo que vai acabar com a promessa, entenda o que eu digo. Do seu lado tem quem? Tem o seu filho Isaque, e na mão de Isaque tem lenha, na mão de Isaque tem fogo. Na sua cabeça tem um pensamento, na cabeça de Abraão tem um pensamento: eu vou matar o meu filho, eu vou acabar com a minha história de pai. Só que mal sabia Abraão, entenda a dimensão espiritual que eu estou levando você nessa hora. Só que mal sabia Abraão que do outro lado do monte havia também um anjo levando um cordeiro. Não estava vendo, não estava sentindo, não estava percebendo, só que Deus estava subindo com Abraão para o momento crucial. O coração daquele pai apertado, o coração daquele filho aflito. Mas eu quero falar algo de Deus nesta manhã de domingo. Fique tranquilo, Deus está do outro lado para encontrar você no cume do monte. Olhe para mim, Jesus. Quem é Cornélio? Eu estou abrindo a tua visão espiritual nessa manhã. Quem é Cornélio? Cornélio é centurião. Cornélio é chefe dos soldados. Quem é Cornélio? Cornélio é alguém que facilmente a gente dizia nesse dia, é alguém ímpio, é alguém pecador. Cornélio era alguém que as reuniões diziam: não faz parte da nossa comunidade, não está aqui no nosso meio. Só que ele não chama a nossa atenção, mas chama a atenção do céu. E aí? Só que ele não encanta os meus olhos, mas ele move o coração de Deus. E aí? Só que ele não é aquele que eu vou convidar para a minha conferência, mas ele está sobre a rota divina. Terra. E ali está Cornélio. Não era filho de Abraão. Ali está Cornélio. Era chefe dos soldados romanos. Ali estava Cornélio. Alguém está comigo? Diga aleluia. O judaísmo chamaria Cornélio de quê? Ímpio. O olhar de Deus chamava Cornélio de generoso. O fato
e eu quero ser sucinto enquanto eu ministro aqui nessa manhã, o fato de alguém olhar para você e querer determinar a tua história não está linkado ao olhar de Deus ao teu respeito. A Bíblia diz que as ofertas de Cornélio subiam. A Bíblia diz que as ofertas de Cornélio e as suas esmolas se tornavam memoriais nos céus. Alguém está comigo? Diga aleluia. Só que esse mesmo, que para alguém não era alguém atrativo, esse mesmo recebe a visita de alguém. Quem é esse alguém? Um anjo. O anjo visita Cornélio e anuncia algo para Cornélio. Ele diz: Cornélio, te prepara, eu vou fazer algo com a tua vida que vai impactar a vida de outra pessoa. E é sobre isso que eu vou falar nessa manhã. Deus faz grandes coisas com poucos detalhes. Fale para alguém nessa manhã: Deus fará grandes coisas com pequenos detalhes. Imagine comigo nessa manhã profética de conferência, de avivamento, de glória. Imagina se o Senhor falasse para Sara, quando Sara recebesse aquela notícia que ela teria um filho. Deus já estava dizendo lá no início do Gênesis para Sara que era estéril. O tempo passa, quando Sara recebe a promessa, Sara ri. Imagina Zacarias, sacerdote, alguém que tinha intimidade. Imagina Zacarias, que era bom para orar para todo mundo, que era bom para crer para todo mundo, que era bom para apontar o dedo e falar assim: vai acontecer na tua vida. Quando o anjo visita Zacarias, ele duvida. Por quê? Porque nós temos uma falsa crença. Porque nós temos uma... Posso falar? Posso falar, igreja? Nós temos um evangelho que não me coloca no lugar. Eu coloco, eu digo o que eu creio, eu limito a ação do Espírito. Sabe o que é que muitos de nós temos? Uma incredulidade oculta. Estou quebrando muita coisa aqui nessa manhã. Entra comigo aqui. Deus está ativando audições espirituais nessa conferência, e a proposta espiritual é essa: não ande por aquilo que você vê, não ande por aquilo que as pessoas dizem, não ande por aquilo que a internet propaga, não ande por aquilo que os noticiários divulgam. A igreja no Senhor nesse tempo, como nunca antes, tem que caminhar com aquilo que o Senhor já liberou. Acabou. Repita comigo: grandes coisas vão acontecer na minha vida. Diga: não, eu não posso ver, eu não posso pegar, muitas vezes eu não posso ouvir, mas eu estou recebendo. Grandes coisas vão acontecer na minha vida. É por isso que eu vim de Brasília, da capital federal, para lhe dizer: preencha o seu coração com as verdades que os céus têm lhe dito. Encha o seu coração com aquilo que a boca de Deus tem declarado. Nutra nessa manhã de domingo expectativas para aquilo que o Senhor já disse que vai fazer na sua vida. Eu quero liberar para a igreja Lagoinha na manhã desse domingo: você não para, você é imparável, porque você tem palavra de Deus liberada. Agora imagine comigo, essas mesmas pessoas que recebem palavras, essas mesmas pessoas são bombardeadas. Entenda comigo essa revelação. Todo lado tem gente que acorda, olha no espelho e diz: eu vou atacar ela hoje, vai acabar com ele hoje. Aleluia. Só que no fundo, entre comigo nessa revelação, no fundo, quem se levanta para te atacar, no fundo sabe o destino que Deus já ditou ao teu respeito. Oh meu Deus do céu. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Eu preciso entrar no que Deus está me dando aqui. Na primeira batalha de Israel,
E os israelitas agora enfrentam os amalequitas. Eles estão saindo do Egito. Moisés para em um monte, e a Bíblia diz que agora ele fica com a mão erguida. Enquanto Moisés está com a mão erguida, o povo triunfa. Quando Moisés baixa as mãos, o povo perde. O e Arão se apresentam, assumem esse lugar, porque eu não quero sustentar quem está de pé, eu fui levantado para sustentar quem às vezes cansa. Vem cá comigo. Eu estou abrindo o teu coração nessa manhã para tudo aquilo que Deus vai liberar a partir desse tempo. O Espírito Santo acessa Cornélio através do seu anjo. E quando o Espírito Santo acessa através do seu anjo Cornélio, Deus dá o endereço para Cornélio e diz onde Pedro estava. É por isso que eu não me assusto quando Deus usa um vaso para chamar teu nome, para chamar, diz onde você mora, para falar teu endereço. É por isso que eu não me assusto, porque está na Bíblia, e o que está na Bíblia me dá respaldo para eu viver hoje também. Ah, mas tem os incrédulos de plantão. Não crê em nada, não se envolve em nada, não constrói nada, não tem nada, mas tem dedo suficiente para detonar a obra do Espírito Santo nesses dias. Mas eu vim denunciar nessa manhã de domingo que haverá nos nossos cultos, haverá nos nossos templos, haverá nas nossas reuniões profetas que não serão intimidados por aquilo que alguém julga que não é certo. Deus está dizendo: eu sei o que você precisa. Séria. Só que o mesmo Deus que fala com Cornélio na outra ponta está falando com Pedro. Pedro, Séria. Aí Pedro questiona: Senhor, eu não, Senhor. Jamais. Leia o texto e você vai entender o que eu estou falando. Quando o anjo visita Pedro em sonho, a visão de Pedro se abre, e ele vê animais que para eles eram ímpios. Ali ele vê na visão animais que jamais eles comeriam. Alguém está comigo? Diga aleluia. Ele vê na visão, Pedro vê animais que ele diz: não toco. Aí Deus diz: come. 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 Pedro questiona e ele diz: não, Senhor, jamais comerei isso. Como é que um abençoador está falando com a bênção? Como é que o vaso está falando com o oleiro? Aleluia. Deus diz: não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Vou começar a pregar agora e eu tenho 10 minutos para entregar o que Deus me deu. Deus mostra a comida para Pedro. Pedro está ali. Só que Deus não está falando de comida. A ideia do texto é: tem barreiras que eu vou quebrar, Pedro. A ideia do texto é: tem coisas religiosas que estão roubando você do que eu quero fazer, Pedro. Não fala de comida. O que o texto está falando é: tem tradições que eu vou lá no teu estômago e eu vou dar um soco, Pedro. Aleluia. A formação teológica de Pedro está sendo entornada. Os preconceitos de Pedro estão sendo alterados. Porque não adianta eu vir aqui, Deus me usar, e você ficar com a boca de coruja sem entender nada. Então entra comigo aqui, por favor. Aqui. Pedro estava tendo, pastor Aísa, os conceitos quebrados. Pastor Flavinho, Pedro estava tendo naquele momento os conceitos estatelados. Pedro estava tendo uma experiência de quê? Meu amigo, a experiência de Pedro era essa: Pedro, você sabe muito, mas eu vou atualizar, eu vou dar um F5 na tua vida espiritual. Pedro, você vai começar a ver como é que o meu reino se movimenta.
Se a igreja no capítulo 1 de Atos media as pessoas pelo tempo de igreja, se a igreja no livro de Atos no capítulo 1 media as pessoas tirando a sorte para ver quem iria assumir o cargo, com a descida do Espírito Santo a conversa mudou. Com a descida do Espírito Santo o papo era: vamos ver o que o Espírito Santo tem sobre isso. O Espírito Santo me dá e traz as verdades de tudo o que está acontecendo. Pega na mão de alguém, só se for simpático, me ajuda que eu tenho 24 minutos. Pega na mão de alguém, por favor, e diga assim: palavra de Deus nunca vai precisar ser atualizada. Agora, olha para ele e diga: mas você vai precisar de alinhamento, vai precisar de atualização do céu, porque tudo aquilo que Deus quer fazer precisa ter alguém preparado e habilitado para viver. Ajuste. Eu estou cheio de Jesus aqui. Ajuste divino para uma nova estação. Essa é a palavra. Atualização divina para viver o que o divino quer que você viva. Aqui. Posso liberar uma palavra desde esse altar? Quem tiver mão para receber, aleluia. Aleluia, levante as suas mãos, só vale se for as duas. O Senhor está me dizendo aqui: Saulo, avisa a Lagoinha nessa conferência domingo de manhã, pare de resistir acerca do alinhamento que é espiritual que eu quero que você viva. Você não já viu tudo, você já não sabe de tudo, você não acessou tudo, ainda tem mais, ainda tem mais, ainda tem mais. Vasculha a tua história, vasculha a tua história, vasculha a tua história e vê se você cresceu de acordo com aquilo que Deus queria que você crescesse. Igreja sem revestimento e sem alinhamento, ninguém consegue acessar o nível maior. Para entrar em portas, para entrar em portas que você nunca entrou, Deus está dizendo: Saulo, pregue a palavra e deixe que o resto eu faço. Olhe para mim. Para entrar em portas que você nunca acessou, a proposta espiritual nessa hora 10h32 da manhã, a proposta inicial é essa: alinhe a sua mente e a sua visão, porque você nunca mais vai se esquecer daquilo que o Pai liberou na manhã desse domingo. Aleluia, aleluia. Pedro estava resistente, minha amiga. Pedro estava segurando. Pedro sabia: tem algo diferente que Deus quer me fazer comigo, tem um novo nível que Deus quer me levar, tem algo que eu preciso atualizar. Sabe por quê? Porque ele viu Jesus curando, ele viu Jesus ressuscitando, ele viu Jesus falando para alguém: desce da figueira que eu quero falar contigo, eu quero ir na tua casa. Ele viu milagres, ele viu obras poderosas, meu amigo. Ele viu, aleluia, Jesus sentado do lado do poço e lá tinha uma mulher samaritana. Pedro viu ele revelar a vida da mulher. Pedro viu Jesus dizer: agora você vai ser missionária, agora você vai propagar o que eu estou fazendo com a tua vida. Oh meu Deus, que presença é essa? Pedro viu: as atualizações dos céus estão disponíveis. Eu estou pregando para a igreja brasileira na manhã desse domingo. Quer viver o milagre, quer viver o sobrenatural? Levante-se agora do seu lugar, acesse de forma livre o que o Espírito de Cristo está liberando nessa manhã. E o Pai me diz: para de resistir e entra no rio da revelação agora. Para de resistir e seja alinhado agora. Não coloque a mão na boca naquilo que Deus está dizendo. Fale.
precisou da visão. Pedro precisou da visão. Pedro precisou da visão para entender. Pedro precisou da visão para assimilar. Pedro precisou da visão para entender qual era o nível que Deus queria que ele acessasse. O fato aqui é esse. Entra comigo aqui. O fato aqui é que algumas coisas, alguns conceitos foram tão martelados na cabeça de Pedro que ele disse: isso não existe. Deus nunca vai alcançar esse tipo de pessoa. Deus nunca vai se mover assim. O Espírito Santo nunca vai ver. Os velhos moldes estão impedindo você de entrar em portas espirituais novas. Versículo 9 do capítulo 10. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Pedro teve uma visão. Pedro teve uma visão. E quando os servos de Cornélio chegam no lugar onde ele estava, grite comigo, já estava tudo preparado. O que você faz? O que você faz com aquilo que Deus te disse? Como é que você se comporta com aquilo que Deus te disse? Como é que você se movimenta com aquilo que Deus te disse? A sua ação, e olhe para mim, a sua ação e a sua obediência irão ativar o fluxo de Deus ao teu respeito. Está aqui. Quando os homens chegam, a visão desce. Após a visão, eu estou correndo aqui por causa do tempo. Após a visão, Deus fala: Cornélio, Pedro, aqui. Uma porta também estava para abrir para Pedro. Que porta é essa, Saulo? Se você seguir a visão, você vai entrar pela porta de Deus. Tem gente aqui que está estacionada, e eu quero nessa manhã ativar você no profético. Eu quero nessa manhã levantar você, e Deus vai começar a liberar mistérios, histórias. Deus vai começar a desatar. Tem coisas que estão embaralhadas, e Deus me diz: Saulo, libera essa palavra, porque eu vou começar a tirar o que está embaraçado. Tem gente aqui parada sem direção. Tem gente aqui parada porque a porta simplesmente não se abriu, porque você ainda não abraçou a visão. Face que mené promacia, chomene canto menessa, tome fara canto mené que me acergue proviste que mando ele trai, é jo que ele mandou a serga. A visão vem, Deus te dá a direção, e Deus te dá assim: entra pela porta. Uma visão clara que vem de Deus nos encoraja. Uma visão clara que vem de Deus diz: fecha a porta e sai. A visão clara que vem de Deus é aquela: entra agora naquilo que eu estou dizendo, vai e deixa que o resto eu garanto. Deus tirou você de alguns caminhões. Deus arrancou você de algumas estruturas que para você eram muito confortáveis. Mas quando você veio, o céu diz: vai que eu cuido, vai que eu protejo, vai que eu zelo. Alguém está comigo nessa revelação aqui, por favor? Então, por favor, pegue a mão de alguém. Eu vou começar a orar por você agora. Segura a mão de alguém. Segura a mão de alguém. Vamos, vamos, vamos. Eu quero que você comece a orar em línguas e encha esse lugar da glória de Deus através daquilo que o Pai vai colocar na tua boca agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Pedro estava com fome. Pedro foi para o terraço para orar. E enquanto eu prego, você ora em línguas. Pedro foi para o terraço para orar. E estava ali. A visão é aberta. Ore, 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 ore. Você está conectado com Deus agora.
Você está recebendo alinhamento divino agora. Você está recebendo agora porção para caminhar e para viver com aquilo que Deus tem te entregue. Vamos. Ore agora, ore. Eu preciso falar isso, pastor Flavinho. A bênção que Deus tinha para Pedro estava na porta que Cornélio representava. As coisas vão começar a serem alteradas e você vai começar a receber a porção do alto daquilo que o Pai tem liberado sobre a sua vida. Deus está esticando você, Deus está largando você, Deus está ampliando a tua visão nessa manhã de domingo. Deus está fazendo você crescer. Ele coloca portas diante de você para desafiar você a acessar o que Ele quer que você acesse. Ora nessa manhã. Ora cantore basuri calabassia. Deus me diz: eu estou colocando a porta para desafiar você a sair da tua zona de conforto. Eu estou colocando a porta diante de você para te desafiar a sair da tua religiosidade. Você acha que você vai chegar no lugar da promessa sem ser desafiado? Você acha que você vai chegar naquilo que Deus quer sem Deus mexer com a tua estrutura? Você acha que Deus vai colocar você no lugar que Ele quer sem colocar você na posição que Ele quer? Aleluia, aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar em mim, salvar-se-á. Entra na porta da revelação. Por favor, os obreiros comecem a caminhar ali. Tem coisas que vão começar a ser liberadas agora nessa manhã. Orabacala Súria. Tem gente que não está acessando portas porque está com a visão limitada. Mas eu vim com a palavra nessa manhã de domingo. Eu tenho algo de Deus para liberar. Bacala Súria. Cornélio estava na porta. Pedro acessa a porta. Pedro acessa a porta através da vida de Cornélio. Entra, igreja. Entra nessa dimensão, igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem pessoas que são portas. Tem lugares que são portas. Tem situações que são portas. Tem problemas que são portas. Tem conversas que são portas. Me dá aqui teu filho. Me dá aqui teu filho. Me dá aqui teu filho. Eu preciso. Eu estou vendo esse moço brilhar para mim. Você vai ser caso de estudo. Porque você sabe que até para você nascer foi difícil. Sabe que existe um trabalhar espiritual para distrair você. Mas eu estou aqui 9 horas e 43 minutos, 10 horas e 43 minutos. Eu estou aqui com tanta graça de Deus. Eu quero liberar a porção e a unção que o Pai me confia. Eu quero liberar sobre você nessa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Você quer orar comigo? Então vem cá. Sobe aqui comigo. Pessoas são portas. Problemas são portas. Doenças são portas. Que Deus está tomando esse lugar com tanta glória. Quando esse príncipe de Deus orar, em 10 minutos que eu tenho, quando esse príncipe de Deus orar, o Senhor me diz: Saulo, eu estou curando a geração atual com a geração nova. Eu estou levantando a geração atual para restaurar a antiga. Você vai orar. Você vai orar. E o Senhor me diz: Saulo, eu estou quebrando nessa manhã mentiras, históricos. Eu não sei como Deus vai tomar a tua vida, mas por favor, reaja. Reaja aquilo que o Pai está liberando nessa manhã. Reaja.
Santo encha nessa casa com glória. Que o Espírito Santo toma esse lugar com liberdade, com os espirituais, céus abertos, manifestação do poder de Deus, que é Espírito Santo. Agora existe uma porta aberta. Existe a porta aberta. Nós vamos acessá-la nessa manhã. Que nós vamos acessar Nós vamos acessá-la nessa manhã. Que nós vamos acessar nessa manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa igreja ser muito atualizada com Jesus. Que ela seja melhor do que nunca. Que ela vá até os céus. Que o nome dela nunca abaixe, só aumente. Em nome de Jesus, amém. Esposo, onde está teu esposo? Lá atrás, onde está teu esposo? Chama ele aqui agora, por favor. Agora. Níveis elevados só estão disponíveis para quem decide acessar as portas que o céu abre. Chama ele agora. Eu preciso desse homem aqui agora. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. O Senhor me diz: tem uma mulher aqui da cidade de Divinópolis. De Divinópolis. Desça aqui agora no altar, por favor. Uma mulher da cidade de Divinópolis. Eu vi um prefixo 37. Eu perguntei ao pastor Flavinho que prefixo era esse. Ele falou: Divinópolis. Vem aqui agora. Cadê seu marido? Seu esposo, chame aqui agora. O nome de Saulo, ela está na galeria. Essa mulher está na galeria. Desça aqui agora, por favor. Porra! Tá vindo? Tá vindo? Tá vindo, vem. Estou dizendo que Deus vai usar Cornélio para quebrar a tua religiosidade. Eu estou dizendo que Deus vai usar Cornélio para dizer: epa, eu faço como eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero e uso como eu quero. Olá, que tal? Tudo bem? Como estás? Deus está falando comigo agora. Não sou Vitor Hugo. Não sou Vitor Hugo. Pero que Deus está falando comigo. Deus me disse: fale em espanhol, porque eu sei que Ele entende. Eu tenho algo muito grande contigo, homem. Mira, eu invitei. Como é que é convidar em espanhol? Quem me ajuda aí? Invitar? Deus invitou você para cá. Deus me disse: tem algo, uma semilla que colocaste em uma terra, em outro país. Você está entendendo? Pero que Deus está falando. Quem é? Tu hija? Não? Davi? Sim. Por favor, llame Davi ahora. Venga, Davi, venga, por favor. Acá, mira, venga. Eu tenho mais 3 hijos, 2 niñas e um niño. Deus tem falado comigo nos Estados Unidos. Deus me dio um sonho
habló conmigo en sueño. Dios habla conmigo en sueño. Y dio una palabra profética que nosotros acá iremos a Estados Unidos con muy poder. Y estive 12 días en coma. Y Dios habló conmigo en sueños. Habló conmigo muchas cosas sobre iglesia, sobre mi familia, sobre mi vida, sobre muchas cosas. Y me reveló muchas cosas muy poderosas. Por favor, hermanos, estén suas mãos para acá, por favor. Hombre, Dios me dice: yo saqué ustedes de la sepultura. Saqué. Pero que nesta manhã Deus está falando comigo. Alguém está ligado nisso ou só sou eu que estou ligado nisso aqui? Deus está selando o tempo em BH, encerrou. Eu tenho muita responsabilidade em liberar o que o Pai me dá. ¿Ustedes creen? En el nombre de Jesús. E Deus está me hablando agora. Ustedes van, pero que tu hija, la cantante, ficará acá. Llame tu hija ahora por teléfono. Llame ela ahora por teléfono. Llame ela ahora. Bueno, ¿tiene como hablar con ella? Bueno, ok. Tente contacto ahora con ella. Tiene contacto. Tente contacto. Mi mujer, Divinópolis. Foi estenda suas mãos para cá, por favor. Tenho liberdade espiritual na casa. O Senhor me diz: a porta não fechou até hoje porque você se posicionou. O salão não fechou porque você se posicionou. Deus está me dizendo aqui agora: estou ordenando que forças contrárias sejam reduzidas. Porque o Pai está me dizendo: portas que eu fechei para você foram necessárias para que você estivesse aqui. Há quanto tempo você mora aqui? Pouco mais de 1 ano. Você veio de lá. Pai me diz: eu lhe trouxe a essa terra porque aqui será uma porta onde você vai acessar. Alguém está ligado nisso aqui, por favor? Prepare o teu coração. Não haverá mais prejuízo na tua saúde emocional. Olhe para mim. Uma entidade. Você sabe o que eu falo? Uma entidade foi apresentada para roubar a tua vida. O Senhor me diz: no ano de 2021, eu disse: morte, saia da casa dela. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Desculpa a forma que Deus se utiliza do vaso. Eu não posso limitar o Senhor fazer. Mas quero dizer para você que nessa manhã, nessa conferência, Deus vai fazer grandes coisas, mas os detalhes serão poucos. Ele só quer que você acesse a porta que Ele está abrindo. Pegue, por favor, na mão do seu irmão e comece a orar agora nesses 3 minutos que eu tenho, para que o Senhor também se revele para ele, o Senhor também se revele para ela. Urabacanto menecando remenece a fai. Ore, por favor, ore. Você mexe com a palavra é essa aqui. Pastor André, o Senhor me disse: tem uma moça do estado de Divinópolis, que aquele salão, você mexe com o quê? No salão de beleza. Deus, o senhor estava lá em cima, assim?
Ela está na galeria e eu visito ela agora. Eu estava te aguardando aqui. Eu já passei meia hora. Me ajude agora. Estenda as suas mãos para cá, por favor. Senhor, nós anulamos agora toda a resistência das trevas. Nós anulamos agora todo o trabalho consagrado contra essa mulher. Nós dizemos para toda a estrutura que se apresenta naquele salão, na esquina daquele salão, não entra mais lá causando bagunça e nem fazendo discórdia. Nessa manhã de domingo os céus estão abertos e o Senhor está me dizendo: eu estou tirando você. Dá tuas mãos. Prepara. Lindo projeto. Você não vai se distrair. Você não vai mais entrar em porta que não é para entrar. Há 15 anos atrás, você entrou uma escolha que era tua e você viu o prejuízo que deu. Mas nessa manhã o céu está me dizendo: hoje eu estou levantando você de nível e te dando acesso àquilo que eu tenho com você. Levante as mãos. Senhor, nós oramos agora. Quem está em casa também recebendo essa porção. O Senhor me diz: Saulo, eu estou atraindo aqui para o altar o Felipe. Felipe, vem aqui no altar agora. Venha, o Senhor soprou o teu nome no meu ouvido. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Pega aqui na minha mão, por favor. Vem. Você me conhece? Não? Ok. Mas você brilhou para mim. A arma não te matou. O acidente não te matou. Mas existe uma fúria contra a tua vida. Eu te trouxe para esse alinhamento nessa casa. Ele trouxe para esse alinhamento porque existe uma mulher que orou por você, colocou o teu nome no joelho, e joelho dobrado, o céu é aberto. Precisa acabar, né? Precisa... Deus bradou o teu nome e disse: hoje eu te alinho, rapaz. Hoje eu coloco você na rota. A porta que hoje o Senhor me diz é a porta da comunhão e da intimidade. Se você acessar essa porta, não vai ter mais roubo, não vai ter mais prejuízo. Escute, olhe para mim. Porque o Senhor me disse: a moto não foi estraçalhada porque eu coloquei a mão. Você está com quem aqui? Sozinho. Porque o Senhor me diz: existem 3 que são visitados nessa manhã. 3. Alguém pode estender as mãos nessa dimensão e fluir naquilo que Deus está fazendo? Você pode começar a orar em línguas, encher esse lugar da liberdade espiritual. Enche esse lugar. Veja o mês de agosto na tua vida, rapaz. Veja Deus dizendo que eu estou fechando a sepultura dele. Já fazem 10 anos. Ele roda e não se alinha. Mas hoje eu estou chegando na tua história. Nesse abraço o céu vai marcar a tua vida. Tem algo novo de Deus na sua vida hoje. A moça está aí. Mas o Senhor me diz: não chame ela de Ana, chame ela de Esther. Não chame ela de Ana. Você está me ouvindo? Oi, você
Você está me ouvindo? Eu estou aqui com mais de 6 mil pessoas. E o céu está me dizendo aqui nessa manhã: a escolha em você obedecer, a escolha em você subir o monte, a escolha de você servir nessa casa, ativou no mundo espiritual a tua história nesse estado. O Senhor me diz: não te chamo de Ana. Quem é Esther? Ela chama Ana Esther? Meu Deus. Porque o céu está me dizendo agora. Você pode cantar uma canção aí? Pode cantar uma canção? Oi, você está me ouvindo? O Senhor me diz: Saulo, me permita, pastor Samuel, preciso fazer o que Deus está me dizendo aqui. O Senhor me diz: Saulo, peça para Esther cantar uma canção aí do lugar que ela estiver. Você pode cantar? Eu vou botar um microfone aqui, você vai cantar. E o Senhor me diz: eu estou tomando ministérios proféticos nesta manhã com autoridade e com glória. Abre a tua boca, Esther, e começa a cantar, que eu vou dar o microfone agora e você vai cantar no viva voz. Tá todo mundo te ouvindo. Ai, meu Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Da bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. É isso. Eu a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vai, vai, vai! Levante as mãos, Pai, eu oro agora. Eu oro agora pela uma manifestação poderosa do Senhor nesse tempo. Eu oro agora que nós não precisaremos mais de conferências, nós não precisaremos mais de momentos grandiosos. Eu profetizo agora que nos nossos cultos dominicais, de terça, de quinta, de segunda, de quarta, de sexta, de sábado, o teu Espírito seja liberado de forma poderosa. Eu profetizo agora que nomes serão revelados, que histórias serão reveladas, que milagres acontecerão, que vidas serão resgatadas do inferno, e que a tua igreja avance e